Seja muito bem-vindo ao canal dos Perfumólatras. Aqui é o perfumista Adriano Guimarães e no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma pequena aula introdutória sobre perfumaria. Ansiosos por mais? Então vem comigo! Como o YouTube é uma ferramenta que exige dinamismo, eu não vou poder, infelizmente, explicar toda a história da perfumaria para vocês aqui no canal. Mas é claro que vocês podem estudar um pouco mais, se aprofundando individualmente por estudos, com cursos e afins, tá bom? Desculpe o erro de continuidade, mas eu tive que fechar a porta porque é muito difícil ter paz nessa casa aqui. Toda hora aparece alguém. Eu preciso de concentração para poder passar um conteúdo tão importante desse para vocês. Não é verdade? Então, vamos lá, retomando. Primeira coisa, gente, o que é perfume? A palavra perfume vem do latim perfumum, que significa através da fumaça. Desde tempos mais antigos, o perfume ele era usado de uma forma mais insensada, esfumaçada. Você gerava aroma com a queima de certos elementos. Isso aí é da época do Egito Antigo, né? Mas os perfumes vieram bem antes disso. Até mesmo na idade do homem de Neandertal a gente consegue encontrar alguns relatos de que quando eles morriam, uma das coisas que eram levadas até o túmulo deles eram algumas ervas aromáticas, erva de cheiro, que eles guardavam e caminhavam com elas praticamente por onde quer que eles fossem. Ou seja, nós somos guiados pelo olfato desde antes de aprendermos a fala. O perfume é tão importante na nossa vida que a gente não tem ideia. Nós conseguimos memorizar locais, conseguimos memorizar boas e más lembranças através do cheiro. Tanto é que várias e várias vezes nós lemos na internet que determinada comida, determinado alimento traz cheiro de infância, né? Quem nunca se apresentou dessa forma, quem nunca leu isso por aí? Por exemplo, cheiro de brigadeiro, cheiro de doces que a mãe fazia para vocês. Coisas que remetem, né, à nossa infância, assim, cheiros que a gente consegue voltar lá no tempo e relembrar momentos maravilhosos também. Enfim, gente, a perfumaria ela é tão mais antiga do que a gente pode imaginar. Adiantando então sobre o que compõe o perfume, a gente pode enumerar então que o perfume ele tem uma divisão, uma pirâmide, em 3 etapas. A primeira, fica no topo, são as notas de cabeça. No meio, as notas de corpo. E no fim, as notas de base. Cabeça, corpo, base. Essas notas, assim também comparando com a teoria musical, elas compõem acordes. E esses acordes compõem esta tríade. Cabeça, corpo e fundo. Muito se compara também o conhecimento musical, a teoria musical, com a perfumaria. Isso a gente pode estudar através do Septimus Piesse. E ele deixou isso muito claro, criou um odofone que comparava sons com aromas, com cheiros. É uma coisa assim revolucionária para a época e até hoje é um estudo diferenciadíssimo. Agora, dentro dessa divisão de cabeça, corpo e fundo, nós temos as famílias olfativas. Famílias essas que são várias e nós precisaríamos de vários vídeos para poder explicar sobre cada uma delas. Então eu quero só ilustrar aqui bem rapidamente o que nós temos no universo olfativo. Temos notas florais, temos notas frutais, temos notas amadeiradas, temos notas herbais, temos notas doces, temos notas especiadas também, as especiarias. Ou seja, a gente tem aroma para desenvolver e combinar várias possibilidades, infinitas possibilidades. Se pudéssemos criar um anagrama contendo todas as famílias olfativas e enumerar quantos perfumes poderíamos desenvolver no mundo, seria um valor milionário e, obviamente, a gente não conseguiria mensurar quantos perfumes poderíamos criar sem necessariamente copiar nenhum, sem repetir fórmula ou coisa do tipo. Cada família olfativa, ela traz um diferencial que é o seu gosto. Você pode gostar de perfumes aromáticos e não pode gostar de doces, como você pode gostar de doces e não gostar de aromáticos.
Você pode gostar dos dois, pode não gostar de nenhum. Tudo muito subjetivo, tudo dentro da normalidade. Não existe o melhor nem o pior perfume. Quando eu fiz um curso de perfumaria natural, eu me recordo bem das palavras da minha professora. Não existe pano feio na casa de Deus. Ou seja, tem gosto para tudo. Mesmo que existam algumas notas que vocês não se deem bem com elas, alguém vai gostar. Para cada frigideira tem uma tampa, né? Então é uma frase bem bacana que a gente pode adotar aí no ramo olfativo, digamos assim. Para entender também um pouquinho mais dos perfumes, algo que a gente não pode deixar passar batido nessa nossa aula introdutória são as suas concentrações. Nós temos hoje várias concentrações de perfumes, de essências, e eu quero relatá-las aqui para vocês. Vamos colocar um quadro aqui do lado e vocês vão entender melhor. Vamos colocar aqui, ó. Acompanhem comigo, gente. Primeiro nós temos os Body Splash ou Eau-Fraiche. São perfumes que adotam a menor concentração de essência do mundo. Não passam de 2%. Muito difícil de passar. É uma coisa praticamente rara disso acontecer. São perfumes feitos para o nosso bem-estar momentâneo. Para você ficar em casa, para você dormir, para você que tem assim problemas alérgicos, rinites, enxaquecas. São perfumes que geralmente não incomodam ninguém. Eles são bem suaves, bem sorrateiros mesmo. E já existem vários perfumes nessa característica hoje devido ao número de pessoas que querem se sentir cheirosas, mas não conseguem por causa de alergia, né? Só que esses perfumes, dentro de um contexto comercial, eles não têm nenhum valor comercial. A próxima definição são as colônias. Cologne, Eau de Cologne, aqui no Brasil, Del Colônia ou desodorante Colônia. Eles já trazem entre 3 a 5% de essência. Lembrando que, por padrão, um perfume é feito de óleo essencial, água e álcool. Beleza? Então, dentro dessa concentração, os Eau de Cologne, eles têm um certo conforto e um pouco de desempenho também. Geralmente as colônias são usadas em países mais quentes. Você quer ficar cheiroso, mas por ser um clima excessivamente quente, você não consegue usar nada de mais pesado. Então, as colônias costumeiramente têm uma abertura muito mais fresca, mais verde e agradam quase em sua totalidade dentro do contexto histórico. A próxima classificação são os Eau de Toilette. Eau de Toilette, abreviado EDT, é a versão mais conhecida e mais fabricada e comercializada no mundo. Carregam entre 4 a 8% de essência. Dentro dessa concentração você encontra perfumes suaves, você encontra perfumes fortes, você encontra perfumes de qualquer classificação, de qualquer tríade, de qualquer família olfativa. E eles são usados desde então, em sua maioria. Agora, dos anos 2010 em diante, que os Eau de Toilette começaram a perder força para os Eau de Parfum devido à exigência dos consumidores. Mas há um intermediário de concentração aí, e nós vamos explicar agora no próximo. A próxima concentração é a segunda mais divulgada no mundo, Eau de Parfum. Eau de Parfum é EDP. Ele já traz uma concentração um pouco acima dos Toilette, a partir de 8 até 15% de essência. Já é um grande avanço. Poxa vida, imagina um perfume aí, 15%, nossa, top demais, né? Só que como existe esse intervalo, você tem o mínimo e o máximo, geralmente os perfumes são feitos dentro de uma média, e a média, creio ser, a casa dos 10%. É uma concentração mais fácil de trabalhar. Você tem aí tudo na base 10. 10 vezes 10, 100. Você tem uma descrição. 1% desse valor você tem a 1 ml. E em termos matemáticos, eu acho que é mais fácil trabalhar com 10%. Por isso, acredito eu, que as indústrias farmacêuticas, as indústrias de cosméticos, trabalhem dentro desses 10%. Cria-se um mito de que um parfum tende a ser mais forte. Na verdade, se você usa notas voláteis, notas leves, a força do perfume é só na hora que você passa, de repente ele vai sumir, né?
Então é um grande mito que se cria através dos eau de parfum de que eles são obrigados a fixar e projetar mais a pele. Então, muito cuidado com isso. A próxima classificação é a Parfum, Pure Parfum ou Parfum apenas. Trabalha com a concentração entre 15% e 25% de essência. Já é uma concentração bem mais alta, o perfume já fica mais denso e um pouco mais complicado na sua fabricação. Existem algumas marcas no mundo que trabalham com essa volumetria, trabalham com essa concentração. É uma concentração não muito comum, mas ela na Europa é amplamente usada, principalmente em locais mais frios. Vende bem. A Chanel é uma das grifes que faz questão de ter perfumes nessa formulação. Tem também uma última que ela é facilmente confundida com a Parfum, que é o Strato, ou Strite. Trabalha de 25% a 35% de essência. É uma concentração absurda, é muito densa, muito oleosa e ela não tem textura para passar dentro de uma válvula. Contudo, esses tipos de perfumes eles são vendidos em frascos sem válvulas, eles são bem oleosos. Você passa com a ponta dos dedos ou toca em pontos específicos e fica cheirando por horas e horas e horas e horas. Pouquíssimos perfumes no mundo são vendidos nessa concentração, porque ela é muito alta e não tem tanta procura. Fora que o custo-benefício é altíssimo, então você não encontra um extrato a um preço tão baixo. Por exemplo, você não paga R$100 num extrato de perfume, você paga bem mais do que isso, muito mais. Muito se cria um mito aí de algumas empresas no mercado que dizem que tem 23, 25, 30, 40% de essência nos perfumes. Então eu já mostro a vocês aqui com esta pequena grande aula, de que tudo isso não passa de mito. Eles podem usar um concentrado de notas que carregam aí seus 25, 30, 40% de combinação. Mas essência, óleo essencial, não mesmo. Se você pegar um óleo essencial puro, se você compra para poder fazer até aromaterapia e ver, pegar o manualzinho lá, a bula dele, e observar as instruções de uso, em todas as instruções vocês serão orientados a diluírem ele a uma concentração baixa. Aqueles que são ingeridos, muito dificilmente eles vão pedir para você pegar uma colher de sopa e encher essa colher de sopa e tomar puro. Isso é uma coisa também que não vai ser pedida, não será solicitada, porque não tem motivos para isso. Costumeiramente eles são diluídos. Não tem como você aproveitar uma nota densa, uma nota forte, pura. Porque isso, além de poder trazer sérios danos à sua pele, pode trazer também à sua saúde por dentro, ao seu organismo. Então, espero que tenha ficado claro essa distribuição de concentração. E eu vou encerrar esta aula por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, é só clicar aqui no gostei. Vamos bater recorde de curtidas, vamos divulgar para o pessoal. Quem ainda tem dúvidas sobre esse tipo de informações, elas são coletadas, informadas pelo site da Natural Perfume Academy, que foi aonde eu tive o meu curso, e vocês têm essas informações no glossário. O link estará aqui na descrição do vídeo. Não se esqueçam também de se inscrever em nosso canal e ficar por dentro das nossas novidades. Essa é a primeira aula, eu espero lançar mais novas e espero ter ajudado vocês a sanarem dúvidas muito pertinentes dentro do universo olfativo. Tá bom? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e a gente se vê por aí. Tchau!